Olá, olá, olá. Muito boa noite. Olá, olá. Oi, Alessandra. Oi, todo mundo. Bora chegando, bora se acomodando. Deixa eu mandar aqui essa live lá no grupo de super fãs, pra gente começar essa aula do curso Tarô Cartomancia Prática. Oi, Mi. Oi, Jennifer. Obrigado, Jennifer, pelas curtidas. Essa live é a live do curso Tarot Cartomancia Prática que acontece toda quarta-feira às 21h e todo sábado às 16h. Daí, essa é concurso, né? Então, hoje a aula é com métodos de tiragem. Olá, Isabela. Olha, Isabela Oraculista. É só falar do curso que o TikTok ele começa a mandar o robozinho. O robozinho começa a mandar pessoas que gostam de estudar. Acho isso show. Olá, Osana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito, muito, muito boa noite. Olá, Marinette. Boa noite. Olá, passatempo. Obrigado pelo tap-tap. Dá só mais 2 minutinhos, Osana. Aí a gente começa, tá? A aula de hoje é a aula 10, módulo 3, né? Métodos de leitura e prática. E a aula 10 é o método da Cruz Celta, passo a passo. A gente passou pelo... Você perdeu a aula dos métodos básicos ou você conseguiu ver alguma coisa? Que é o das 3 cartas, a cruz simples. Ah, tá. Arrasou. É, eu tive que mudar o dia por causa de uma audiência que eu não tava com cabeça depois que eu saí da audiência. Aí tivemos na quinta-feira, tivemos na sexta-feira e no sábado também. Mas no sábado a gente voltou o curso lá, a gente voltou o curso no início, né? Mas bom. Bora subir, que eu já vou te mandar o convite pra você subir em janela pra... Não precisa aparecer em... Como é que fala? Com câmera se você não quiser. Mas pelo menos o áudio pra gente conversar, tá? Vai ser importante. Vou mudar minha carinha de lugar também.
tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você. E você tá me ouvindo bem? Um, dois, testando. Você tá me ouvindo bem também? Deve ser conexão. Oi, Rafaela. Agora? Nossa, agora é perfeito. Eu vou até Ai, diminuir aqui. tava com Bluetooth. Ai, nossa. Que voz potente a da senhora, moleque. Que é isso? Vou ficar até de ladinho assim, que aí não pega em cima das carinhas, ó. Fica de cá. Fica aqui. Pronto. Bom, hoje vai ser, então, Cruz Celta, né? Independente se for só nós dois, eu sempre dou a aula, né, para gerar o conteúdo. Então, você já conhece, né, alguns métodos de leitura, né? Você já joga, você já faz ou fez a Cruz Celta, mesmo que seja só a cruz tranquilinha ou aquela cruz que tem mais cartas, né, que eu vou passar hoje, que é a que tem 10 cartas. Você já fez Cruz Celta? A de 10 cartas não, só com 7 cartas. Ah, sim, sim. A Cruz Celta leva esse nome justamente porque é baseada em um dos símbolos mais importantes para a cultura celta, né, para o povo celta. Então, a Cruz Celta ela tem 4 pontas. É um jogo, né, que vai ter uma carta central. O jogo completo é uma carta central, uma carta que cruza essa carta central. Então, aqui você já começa a cruz. Né? Por isso que o jogo original vai ter essas duas cartas centrais, porque já na segunda carta você já forma uma cruz. Mas aí você vai trazer a parte de cima, você vai trazer todos os ladinhos dessa cruz. Acho que não vai caber tudo no vídeo, né? E mais 4 cartas auxiliares laterais. Né? Então assim a gente constrói. Deixa eu ver se eu consigo afastar mais assim, ó. É isso, vai ter que ser isso. Vou ficar aqui titico aqui, ó. Assim, ó. Vou ficar aqui titico. Pronto. Já vou deixar montadinho aqui, porque não, né? Então, esse é um jogo de Cruz Celta. É um jogo bem mais complexo. Mas, quando eu faço o jogo de Cruz Celta, quando eu preciso de um jogo de Cruz Celta dentro de uma live, por exemplo, geralmente eu faço ele em linha reta, né? Eu tiro as 5 cartas, mas eu tiro ela em método Peladã. Mas eu sei como é que eu tô lendo, então tudo bem. Mas, na verdade, quando eu tiro 5 cartas, na maioria das vezes eu tô tirando o método simplificado de Cruz Celta, que é este aqui, que eu acho que muita gente conhece. E aí eu quero começar por ele. Você já usou esse daqui? Desse jeitinho? 5 cartas Já, assim? esse já. Tá, Ai, mas peraí, deixa eu só pegar um papel aqui pra mim. tá. Eu vou compartilhar também, eu tô pegando essas aulas, Osana, e jogando, né, no nosso queridíssimo Tutube e compartilhando os links lá no grupo. Né? Então, nada se perde aqui também, né? Mas é bom anotar mesmo. Então, a carta central é a carta central. No básico do básico, né? Que vai dizer o que está acontecendo naquela situação. Se for o objeto de análise uma pessoa, então muito provável, né, se sair uma carta forte falando de mental, vai dizer como que está o mental daquela pessoa. É um jogo muito prático, é um jogo para dar resposta prática. Então é muito importante estar condizente com a pergunta. Mas se for uma pessoa perguntando sobre uma pessoa, utilizamos a cruz celta, ponto central aqui vai ser a pessoa, o objeto de análise. Se for uma coisa, uma situação, então vai se adaptar sobre isso. Né? Na minha Cruz Celta, adaptada, simplificada, porque todo mundo adapta e tipo, faz do jeito que quiser, basicamente, né? Porque não é o original, é o adaptado, então faz do jeito que quiser. Geralmente, eu aplico nessa carta de cima campo mental, conhecidíssimo, que é muito bom, que a pessoa ela tá ali buscando o Eveline, já chega, se acomode e bora. Tô falando sobre a Cruz Celta. Eu vou falar sobre a Cruz Celta original de 10 cartas.
e depois a mais completa de 10 cartas, mas estou falando aqui da Cruz Celta que eu geralmente uso, né, que é uma mais simplificada. Manda aí o convite para eu te aceitar. Ilana, seja bem-vinda. Obrigado por seguir o perfil. Pronto. Chega mais, Everline. Bonaceira. E aí, se tiver barulhinhos aí rolando, não sei se silencia o microfone. Oi, oi. Boa noite. Tudo bom? Bom. Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem. Por aqui tô ótimo, Luz. Obrigado. Então, seguindo. Tô explicando aqui a Cruz Celta de 5 cartinhas. Campo central, aqui na carta central, a gente vai falar do objeto que está sendo analisado. Seja uma pessoa, seja uma coisa, seja uma situação, seja um desejo, seja o que for. Né? Então, vamos adaptar do jeito que é necessário. Por isso que é legal vocês subirem, porque eu vou pedir para que vocês façam perguntas e a gente vai virar as cartas e ver o que sai, ok? Aqui na parte de cima, geralmente eu atribuo essa carta a um campo mental, mas pode ser também questões que estão acima dessa situação. Literalmente acima, a carta está acima da carta que representa o objeto que está sendo analisado, ou a situação. Então, o que está acima dessa situação? Pode aparecer coisas que estão fora de controle, ou coisas que deveriam estar no controle. Pode aparecer uma perspectiva do mental da pessoa, porque é uma posição que fala disso, fala de um mental, fala das ideias, do que é possível, o que vem acima. Enfim. Aqui eu coloco como situações que trazem até essa questão. Vocês estão vendo que eu utilizo mesmo a posição da carta para dar significado? Literalmente uma carta rodeada de significados, né? E aí eu também posso utilizar desse pensamento, né? Celta dos 4 elementos, onde aqui é ar, aqui então é o que traz a situação, é um movimento, pode ser água, né? Aqui, coisas mais terrenas, aqui, fogo, transformação, por isso que dizemos o conselho que vem para transformar. Então aqui seria, na minha perspectiva, um mental, as coisas mais etéreas, as coisas que dá para fazer, as coisas que não dão para fazer, às vezes é coisa que tá fora do controle, coisas que tá fora da vista, tá além, tá aquém daquela situação. Aquela carta que traz até essa situação, ou seja, interferências externas, passado também encaixa aqui, tá tudo certo, porque querendo ou não, eu tenho uma trinca central que eu posso trazer o jogo, as técnicas que a gente viu na aula passada, Eveline, para cá. Então eu posso também. Se na hora que eu tiro o jogo, eu identifico a energia de que vai responder daquela forma, então sim, né? Aí eu posso trazer consciência, inconsciência e realidade também. Entendeu? Aqui embaixo tem gente que fala de as situações externas estarem aqui embaixo, né? Mas aqui também pode ser uma análise emocional sobre a situação. Como que a sua consulente está, como que ela precisa estar, o que ela pode fazer, mas de forma mais... É onde a gente vai ter o carinho da interpretação. A gente não vai simplesmente falar se é um 7 de espadas, falar dos cortes de espadas. Não, a gente vai trazer a cura que o 7 de espadas tem para ensinar. Então, aqui eu trago a questão da base, do que é segurança, do que é a verdade, trazer sentido, é o que traz e categoriza esse jogo, né? É a base do jogo. E também pode ser coisas que estão em segredo, coisas que você deve ter de base para estruturar aquela questão, né? Estruturar aquela questão, no caso, para construir a sua interpretação frente a uma pergunta. E aqui é um conselho, uma prospecção, um futuro, a possibilidade, né? Então, eu acho que isso fica... A última carta de todo jogo sempre vem com uma conotação meio ou complemento, ou conselho, ou uma dica, né? A não ser que o Onde jogo... está o conselho? Onde, Aqui. Aqui. Na quarta. Aqui. No caso, na quinta carta, se a gente pega essa construção, daqui a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, tá. essa quinta carta, né, levando então o ar mental, questões
né, que eu possa analisar de forma mais lógica, questões que eu possa analisar de forma mais emotiva, mas dando verdade. Aqui passado coisas que constroem, então fica ar, aqui pode ser água, nessa coisa do movimento que constrói, o que traz. Aqui é a terra, porque fala das bases, das verdades, o que traz essa situação a ter uma segurança ou não. Pode ser também uma ruína, vai depender, é muito dualista para dizer o que pode ser ou não. Mas eu tento trazer essa perspectiva dentro do escopo celta. O que é o elemento ar? Se não o mental, se não a expansão, o conhecimento, mas o corte necessário, a verdade, né? A força de moléculas invisíveis, sabe? Aquilo que é invisível e que ainda assim gera movimento. O que é a água? Se não grande parte da nossa vida, né? A base da nossa vida. E também ela pode ser uma catalisadora, ela pode transportar, ela se adapta a qualquer tipo de situação, ela carrega informação, carrega vida, cria vida, dá manutenção na vida, enfim, complexo se você for trazer isso, toda essa análise da água para dando uma interpretação. Terra, segurança, mas também é a morte. É da onde que a gente veio, mas é para onde que a gente vai também. Então é a questão da certeza, é a verdade, é a coisa absoluta. A terra, você não tem como ficar batendo a cabeça na terra e em algum momento a sua cabeça vai entrar. Não, a terra, por união, por certeza, ela é dura, sabe? Então, é muito complexo também trazer o elemento terra numa perspectiva para fazer análise, mas é nosso dever, né? Também ter esses conceitos subjacentes, eu odeio falar essa palavra, subjacentes, para trazer base para essa leitura. E aqui o fogo. Então sobra o último elemento aqui, o fogo, que é o quê? O que transmuta, é o símbolo do elemento do espírito, o akasha, o tetragramaton. O fogo, o espírito. Mas o fogo também, ele queima, ele transforma, sabe? Mas o que esse queimar pode representar? Pode ser queimar algo que a queimadura vai ser boa, mas pode representar uma queimadura que vai destruir a pessoa também. Então, depende. O conselho é sempre aquela carta que a gente vai ficar mais atento. Não que não precisa ter atenção nas outras, claro que tem. Mas vai chegar num momento que é muito natural. E eu tenho um vício que é começar a ler o jogo do final pro início. Você já deve ter muito visto eu fazendo isso. Vou começar do final, sabe? Porque o conselho é o mais importante. Então eu tento focar nele para ver aonde que o jogo se constrói, sabe? Porque se eu já tenho um vislumbre do que vai ser o conselho, eu sei também no que tá errando, porque as cartas vão me dizer e eu vou encontrar as palavras facilmente, porque vai estar nas palavras-chave de cada carta. Mas, na verdade, esse é o método que eu utilizo. Ele é um método pessoal, sabe? Então, é um método que eu posso dizer que eu criei? Não sei. Mas da intenção que eu jogo é isso. Mas o método Cruz Celta... Hello, Carla San, chegou. Vamos... Chama aí, Carla, pra subir, viu? Só chama na janelinha pra subir. Então, a tiragem, né, da Cruz Celta no tarô, ela serve... Tô em aula da faculdade também. Eita, que loucura, que bagunça. Como é que vai acontecer isso? Vou ouvir mais do que falar. Perfeito, Deusa, boa refeição. Aqui eu vou dizer, né, sobre as posições. Eu tô com a colazinha aqui também. E vou montar aqui novamente a Cruz Celta com 10 cartas da forma que é. Eu tô ignorando a ordem de posicionar as cartas, porque assim como essa história de 8 e 11 dos arcanos maiores, justiça e força, ter trocado de lugar... Eu quero que vocês tenham desde o início essa magia pessoal de falar assim, essa carta, se foi isso nesse lugar, então é isso nesse lugar, para que vocês não duvidem. Mas claro, esse método ele pode ajudar a desmistificar coisas que são complexas e que às vezes a pessoa ela não quer falar. Às vezes a pessoa ela opta por não falar, sabe? Tentando se proteger de alguma vergonha, mas que para nós, oraculistas, informação é poder, sempre para todo mundo, né? Enfim. Então a tiragem da Cruz Celta no tarô tradicional vai servir não só para analisar a profundidade de um assunto, mas também situações específicas, né? Compreender a situação no presente, passado e futuro.
que pode ser a trinca do centro, fatores externos, como a que eu expliquei aqui para vocês, também obter conselhos e desfechos finais, né? Então pode ser colocado de uma forma bem complexa. Nesse método tradicional, se você fala assim para um tarólogo, né? Logo vem de logos, que é estudo, então eu tenho conhecimento do tarô. Tarólogo, eu conhecedor do tarô, pesquisador do tarô, entendeu? Tarólogo, ok? Então, para um tarólogo, a pessoa vai falar: cruz celta tem 10 cartas, é desse jeitinho. Então, o que é cada carta? Casa 1 é essa daqui, a primeira que é lançada, a do centro. Vamos construir juntinho, né? A primeira carta, né? Que é a questão, é a situação, é o presente. Obrigado pelo Hortman, né? Representa a questão que a pessoa traz, né? Você tem que também saber colocar a pergunta da pessoa em modo de objeto. Como a gente estava falando na aula passada, do sujeito, verbo e complemento da tiragem de 3 cartas. Obrigado pelos populares. Da tiragem de 3 cartas, a gente viu alguns métodos, tá? Foi passado, presente e futuro, sujeito, verbo, complemento, e consciente, inconsciente ou subconsciente e realidade, né? E aí, a gente estava falando sobre o sujeito no método sujeito, verbo, complemento, você transformar a questão da pessoa e entender o que é o sujeito, qual que é o objeto que vai ser analisado, tá? Então, é isso. A questão aqui é o objeto que está sendo analisado. Não é só a questão que a pessoa traz. A gente tem que olhar por trás para dar uma boa interpretação. E é assim que a gente deixa a intuição fluir, entendeu? Então, energias também da consulente, tá? Vai aparecer aqui. Ah, vai aparecer do lado? Pode ser que apareça do lado, mas não é a energia da consulente que está sendo vibrada com maior intensidade. Vai ser aqui. Então, se vier uma carta 9 de espadas nesse lugar, é óbvio que você vai ver que a pessoa, além de trazer a questão, que pode ser uma questão, qualquer questão sobre a vida, além do que o 9 de espadas está dizendo, respondendo aquela questão, você também já sabe de antemão que a pessoa está extremamente ansiosa. Não está dormindo bem. Então, você já tem informações aqui. Né? Essa carta é a primeira. E aí vem a segunda, que é a que vem e cruza e fazemos a cruz celta, né? Que aqui a gente já tem os 4 ladinhos, por isso que leva esse nome, a cruz celta, representada pela cruz celta de 4 pontas, com os 4 elementos. Né? Enfin, o obstáculo pode indicar pessoas, pode indicar coisas, forças entre o consulente ou contra a consulente. Então, vai apontar a origem, né, da onde é aquele problema, de um determinado problema, de uma determinada dificuldade, referente ao objeto, referente à questão. Mas pode ser referente à consulente? Pode. Igual eu falei, da primeira carta, a segunda carta também pode ser. Você vê que a questão dela é vender a casa. Mas o vender a casa, para ela, gera ansiedade, gera noites mal dormidas. Mas aí, no obstáculo, vem o 9 de paus, que vai falar dela estar cansada. Mas a pergunta dela é se eu vou conseguir vender a casa. Você vai dar essa interpretação? Olha, você está ansiosa e você está cansada. Não, você tem que ser um bom psicanalista. Você tem que ser um bom cartomante, porque essa é a nossa missão. Fazer com que a consulente chegue e saia melhor. É isso que vai fazer com que, na hora que você estiver tendo os meses que cai as consultas, vai ter aquela consulente que você fez um ótimo atendimento e ela vai vir porque ela tem dinheiro para fazer naquela baixa temporada. E existe baixa temporada, tá, gente? Tem que ficar bem atento nisso também. Se organizem sempre nessa questão. E tem válvulas de escape também, né? Bora. Seguindo. Obstáculos. Ficou claro? Tá suave? Perfeito. A terceira é na disposição original, e eu vou seguir ela, vem na cabeça, tá? A terceira carta é o consulente, a pessoa que está consultando,
diante a questão. Como que ela está se projetando ali diante da questão. Pode ser as reações que a consulente tem, pode ser como que você caiu, então. Pode ser as reações do consulente, da consulente frente à questão, ou frente ao problema, frente à situação. É como ele se sente? Não, é como ele se projeta. É o consulente, a consulente diante da questão. E aí, a gente sabe que cada carta conta uma grande história, não é uma coisinha pequenininha, né, a história de cada carta. Então, a gente vai lá e explora, né, explora tudo daquela carta. Toda carta vai ter uma história mental, uma história física, história emocional e história espiritual. Toda carta tem, a gente viu isso, né, que cada carta é complexa, ela significa muitas coisas. E é nesse momento que você vai ter que usar a sua técnica, porque não é um jogo simples, é um jogo bom, complexo. E aí vem, né, então, a questão, o obstáculo, o consulente diante a questão, né? E aí, no jogo original, aqui é o passado. Só que eu não gosto. Eu gosto de botar o passado do lado esquerdo, tá? Então a gente vai deixar o passado do lado de cá, que é a posição número 4, que é literalmente os dados do passado, sejam eles positivos, negativos, e estão relacionados à situação. Daí vem o 5, que é uma carta que vai vir aqui embaixo, aí a gente vai dar a volta, né, em volta da cruz inicial, complementando, né. 5 são os fatores ocultos. Vocês lembram de eu falar que no jogo mesmo no jogo simplificado, tem gente que gosta de trazer a carta que eu considero questões externas como fatores ocultos. E aqui no jogo original ela existe mesmo. E os fatores ocultos são segredos, são informações que não são conhecidas nem pelo consulente, nem pela situação em geral, tá? É oculto mesmo. Então, são desconsideradas também pela consulente. Pode entrar a ignorância aqui da consulente. E que essas coisas elas devem ser assimiladas, elas são importantes para ser assimiladas na compreensão holística, né? Holística, para quem não sabe, vem da palavra holos, que é do grego roda. Ou seja, se você quer analisar a vida toda ali mesmo, holisticamente falando, completa, você precisa de também analisar o que está oculto, tá? Então, seja da questão, do problema ou do objeto de análise, porque você pode fazer isso. Vocês estão percebendo que esse jogo é ótimo para desvendar pessoa? Quando no particular me chamam e falam, eu posso confiar em tal pessoa? É esse jogo aqui que eu faço. O simplificado, mas vocês entenderam a questão. E aí, voltando só rapidinho, né? Porque essa posição vai também dizer do inconsciente, né? Os desejos mais íntimos da pessoa, entendeu? Se a gente for analisar a pessoa como objeto de estudo, que muitas vezes são secretos, né? E que não vão ser considerados pela consulente ali. Então, a carta número 6, posição número 6, que é o futuro. Futuro. O que é futuro? É exatamente o que vai acontecer? Talvez. Talvez a pessoa ela siga aquele conselho a ponto de conseguir exatamente trilhar para aquele caminho exatamente que você viu naquele momento disponível energeticamente. Que é a coisa. Hoje, eu gosto muito da história do pão. Hoje eu quero pão. Então, eu quero pão, vou lá, posso fazer pão, posso comprar pão. O meu futuro é comer pão, mas o destino, ele pode se alterar. Não tem pão só de um jeito, tem pão de várias formas, entendeu? Então o futuro aqui, ele é um futuro flutuante, não é uma coisa certeira. Eu gosto de dizer que o oráculo, ele por si só, ele não consegue determinar nada. Você adquire informações, vai lá e utiliza essas informações. E aí, então, o futuro indica o futuro próximo que está relacionado à situação presente. Ou seja, é o que provavelmente vai acontecer a partir dessa perspectiva que a gente analisou.
Nesse caso, pode ser conselho? Não. Porque o desfecho, a resposta, vem na 10ª carta. Tem uma posição específica. Então, aqui não é conselho. Então, vamos retornar? Carta 1, posição número 1, é a questão. Pode ser a situação presente. A carta que sobrepõe é o obstáculo ou os, né, obstáculos. A gente vai para a 3ª posição, que é a consulente, o consulente diante da questão. O passado, os fatores ocultos, o futuro. Certinho? No jogo original, você vai construir de baixo para cima as próximas cartas. Ok? 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De baixo para cima. Ok? Vou ensinar certinho, né? O jogo original, porque depois fala que eu estou ensinando errado. Então, o 7 é o consulente. Você quer saber alguma coisa do consulente? Você puxa o 7. E aqui essa carta ela é um cadiquinho flutuante também, porque essa carta pode indicar o caráter, pode indicar traços psicológicos, pode indicar comportamentos do consulente. É uma carta importantíssima para o autoconhecimento, né? Quem for super iniciante, né? A Eveline, a Camila, que é super iniciante, que vai utilizar o tarô para autoconhecimento. Então, essa carta aqui, quando tirem um tempo para ela, porque ela vai ser a mais importante, vai dizer muito sobre o consulente. E numa autoconsulta, o consulente sou eu mesmo, né? Então, é uma carta que não se refere às questões ou ao problema em si, tá? Vai apontar traços marcantes, características em relação ao que se discute especificamente na leitura das cartas, né? O objeto. Então, aqui é o consulente. Entendesse? Então, se eu estou num jogo e antes, né, eu não posso ter já disposto as cartas. Eu tenho que, na hora que eu for dispor as cartas na mesa, eu tenho que lançá-las com a intenção de qual é a posição que ela ocupa. Então, eu não posso definir depois, né? Mas na hora de lançar, eu defino que isso aqui vai ser característica da consulente mental. E aí, sai o quê? Vamos fazer um teste. Rainha de paus. Que não é uma carta mental, mas é uma carta de siga a intuição. Então, ela, quando eu pergunto sobre o mental da consulente, né, eu vou ler todo o jogo, eu vou chegar aqui e vou lembrar, nossa, eu perguntei aqui sobre o mental da minha consulente. Ela não é uma consulente muito lógica, ela é uma consulente muito confiante, toma boas decisões, mas ela prefere se comprometer mais com a intuição dela, mais com a espiritualidade dela do que com a lógica. Mas se tivesse saído uma rainha de espadas aqui babado, né? Falaria assim, nossa, mano, você tem um mental muito bem posto, né? Tá na hora de você usá-lo. Entendeu? Mas se você não coloca nenhuma subjacência no significado, vai ser o consulente de forma geral, tá? Então, aqui, se você filtra, te dá mais informações, mas você não precisa filtrar, porque de toda forma a informação virá. 8. Fatores externos, ou o que está no entorno, tá? Por que isso? Porque se a gente for armar o jogo, ele vai ficar assim, ó. Só que não cabe, né? Então, ele vai corresponder com o jogo aqui, ok? Então, a gente vai pegar um futuro, vai ver os fatores externos, o entorno dessa situação, para dar uma bela juntada mesmo. Você vai bem mais fundo. Você não entrega só o que pode acontecer. Vamos ver o que está ao redor? Vamos ver se tem alguma coisa a mais que você deva se preocupar. Porque muita gente, e isso vocês veem muito em live, o pessoal faz uma pergunta e volta falando, ai, não deu certo. Oráculo não é para dar certo. Oráculo é para te dar boas informações, boas perspectivas. Oráculo nunca foi para dar certo. Quem dá certo é você, né? Então, essa é a parte boa do oráculo. E é isso que tem que ser usado.
Por isso que em live eu tô cortando bastante de responder questões mais complexas que exigem um carinho maior. Tô levando tudo pro meu particular. Porque dentro da live tem que ser uma coisa mais assim, que não tenha consequências muito grandes. Porque é um lugar público, expositivo, né? Mas para fazer um jogo desse já é outra história. Aí eu quero saber que espécie de complemento que tem nesse jogo, né? E tá complementando a casa 1, né? Trata das pessoas, das condições, do ambiente que cerca o consulente, trata de tudo que está ao redor. E aí, um tarólogo que utiliza esse método, ele está interessado em storytelling, contação. Então, daqui, ele pode continuar entendendo mais sobre o entorno. Ele pode tirar mais cartas, vocês podem tirar mais cartas. Docelis, obrigado pelos tapes. Entendeu? Então, daí a história continua. Aí vamos aqui para a posição número 9, que é o caminho do destino. Né? Os celtas têm muito essa questão, né, do destino, é muito presente. Né? E é a sugestão. Não é que o que sair aqui é o caminho determinista para o sucesso. Não, é um caminho do destino. É o caminho, é uma sugestão de caminho que pode sim te levar ao sucesso de tudo que foi analisado. Às vezes a questão é vender a casa, né? Voltando no exemplo de vender a casa, mas no final das contas a pessoa ela só precisa parar de ficar ansiosa. Porque a ansiedade dela, em formato energético, trava a possibilidade dela receber boas, sei lá, boas propostas, sabe? Enfim, a forma como ela se apresenta, talvez, muito ansiosa, afasta clientes, porque eles ficam com medo de que o que ela está vendendo não é o que ela está dizendo, sabe? Então é aqui que você descobre é isso então. É isso que vai destravar, né? E na casa 10, desfechos. Ixi, meu gato tá miando ali. Na casa 10 é a resposta, né? O desfecho. Pode chamar também de conselho, se quiser, mas é um encaminhamento mesmo dessa questão, sabe? Do problema, da consequência ou dos resultados, né? Então, tipo assim, a forma mais fácil vai ser, você começa, dispõe todas as cartas, eu aconselho isso, disponha todas as cartas, já intencionando as posições, e vai fazendo a leitura carta por carta. Vai virando uma de cada vez. Porque se tu vira todas essas cartas de uma vez, isso vai bugar o cérebro. Então, vira uma cartinha de cada vez. Já vai encontrar muita resposta. Depois, tentar desafiar e abrindo tudo de uma vez, sabe? E você tentar fazer uma leitura mais ampla, pegando talvez vícios igual tem de começar do final. Porque eu amo começar um jogo do final. Me dá muita informação. Porque se eu já sei, igual eu disse, se eu já sei qual que é, aonde que a pessoa está errando, aonde que está o problema em si, eu consigo direcionar muito melhor a pessoa para entender que é um problema, que é uma questão que precisa de atenção, que precisa ser feito X, Y, Z, e que é ela que tem que fazer. O meu oráculo não vai sair daqui andando e fazer nenhuma responsabilidade pela pessoa. Então eu preciso ter o quê? Vocabulário. Dialética aberta. Eu preciso cativar a pessoa para ela entender que o problema é dela. Entendeu? Porque o problema é dela, não é meu. Você não tem que resolver o problema da pessoa. Você tem que direcioná-la bem, dar boas ferramentas para que ela sozinha consiga resolver o seu próprio problema. Tá? Então, mantenham sempre esse limite ético, porque todo jogo complexo a gente vê tudo da vida da pessoa. E se você não for um pai Anderson de Oxum, entendeu? Se você não for um babalorixá, uma iolorixá, um mestre, uma pessoa que tem a capacidade de ir lá e cuidar de alguém, tu não se intromete nos problemas da pessoa. E isso é uma coisa que falo o curso inteiro, mesmo nas aulas gravadas, mesmo nas últimas aulas que vão ser gravadas também, falando na parte da ética. Porque se a gente extrapola, a gente acaba se prejudicando. Tá? Responda o que a pessoa te perguntou,
E se e só se ela te der abertura, você entregue mais informações, tá? Tem muito oraculista que ainda não entende qual que é o poder mesmo que tem nas mãos. E é muito importante identificar esse poder. Porque é um poder. É um poder. É uma ferramenta barro. Então vamos lá. Quem que quer fazer uma pergunta? Osana, Eveline, Carla. Quem que quer fazer uma pergunta para analisarmos por esse método? E aí tem que ser tipo assim, uma pergunta genérica para não ficar pesado, sabe? Porque da última vez a Camila ela inventou de fazer uma pergunta que eu acho que era para ela, não era? Eu acho que era para ela. E aí aí acabou ficando pesado. Tem que ser tipo uma pergunta falsa, sabe? Mas pode fazer, Osana, pode ir lá. Uma pergunta falsa como seria? Uma pergunta hipotética. Pode ser de uma situação real, mas que não tenha relação com você. E nem com alguma pessoa que você conheça, sabe? Tá. É tipo assim, não tenta fazer desse exemplo um jogo real. Tem que ser uma pergunta, pode ser qualquer tipo de pergunta, tá? Sobre qualquer assunto. Eu vou fazer a pergunta mais comum que eu recebo às vezes. Se o marido tá traindo? Ah, sim, pode crer. Se o marido tá traindo. Não é o melhor método para responder, mas a gente pode usar. Então vamos ver assim, imagina que eu já embaralhei, né? Então a questão, o presente, vamos lá, abrindo uma carta de cada vez, tá? E aí vocês vão me ajudar aí também, ó. Ó, a questão, a situação presente, olha que irônico, porque tipo, parece que o tarô ele gosta da brincadeira também do ensinar. 10 de copas, é a família feliz. Então, de fato, o que da questão a ser analisado é a família. Então, muito provável essa pessoa, acho que a gente já sabe daqui, não é uma coisa simples, não é um ficantezinho que começou a trair com outro ficante. Muito provável é uma família, é uma coisa já estruturada, muito provável já tem filhos, tem um amor. E uma coisa legal também, 10 de copas é o amor presente, né? Então, tipo assim, a questão, a situação presente, né? Então, representando essa situação, a pessoa perguntando, meu marido me trai, qual que é a situação? É traição. E aí, abre já 10 de copas. Você acha que essa pessoa, ela tá fazendo essa pergunta porque ela tem, de fato, uma desconfiança? Ou simplesmente é algo mais complexo do que isso, ou não é isso? O que você diria, Osana? Só por essa carta, a gente vai abrir mais 9. Mas só por essa carta, você diria que o marido tá traindo ou não? Eu diria que ele pode. Por essa carta. Ó, voltando, ó. O objeto aqui, o sujeito, né? A questão é traição. Meu marido tá me traindo. Então é traição que a gente está analisando. Essa carta aqui está nessa posição, representando a questão. Essa carta está representando a traição. Mas é a carta que veio representando a traição é a carta 10 de copas, que é a carta da união familiar, que é a família, que é o amor. Faz sentido? Eu diria que sim. Ou Então, não. Não então entendi. Porque como ele saiu uma carta que representa a família, sim, né? Então, representa a questão que está sendo perguntada. Essa posição. Não é o 10 de copas, é a posição. Posição número 1 representa o que nesse jogo? A traição. A gente está abrindo aqui traição, que é a dúvida da pessoa. certo. Isso. Então, é a energia da consulente no momento. Se fosse falar da consulente, é a energia da consulente. E aí ela pergunta, meu marido tá me traindo? E sai 10 de copas. Só por aqui você já fica meio assim. Uai, a energia que sai me identificando a traição é a energia da harmonia familiar. É a família feliz. Então, peraí, eu não tô. Aí você já começa a falar. Você já abre o jogo e você tem que pensar isso rápido. Porque você já fala assim: pera,
Será que isso é viagem da cabeça dela? Mas aí você fala assim, vamos ver se tem obstáculos dentro... Aí você já começa a... Aí você esquece traição, porque a traição não saiu aqui. Gente, o tarô, ele responde mesmo. Não tem que tirar 70 cartas pra aparecer a traição. Não, se for pra aparecer traição, aparece na primeira carta. Tá perguntando de traição? Não, né? Então é não. Não. Já aqui você já fala não. Só que a pessoa, ela vai aceitar uma interpretação com uma carta? Muito provavelmente ela vai falar, uma carta. Não. E você quer dar mais, isso, Eveline, e você quer dar mais pra pessoa, pra ela entender, pra ela quebrar o ciclo de sofrimento. O que vem de obstáculo, então, que é a posição 2? 4 de copas. O que o 4 de copas tá mostrando aqui, gente? Uma pessoa de braço cruzado, tem uma taça literalmente saindo das nuvens, entregando pra ele, tipo, olha, toma uma taça, e ele tá ali. Não quero, não. Não é eu tô ignorando alguma coisa? O obstáculo aqui, e é uma ignorância de copas, então eu tô ignorando alguma coisa sentimental. O obstáculo aqui, que pode indicar, né? A pessoa pergunta, meu marido tá me traindo? Aqui eu já sei que, muito provável, ela não tá dando uma atenção pra ele. E já tá criando caraminholas na cabeça, sendo que o cara sai todo dia. Esse jogo tá saindo muito fora da realidade, porque a realidade não é essa, né? Bem sabemos, saiu um jogo aqui pela culatra, viu? Porque nesse caso aqui, ela não tá dando toda a atenção ali que precisa pra relação. E aí ela já tá criando uma ideia também, sabe? Ela tá com muito ócio, tá muito paradinha, assim, não tá fazendo muita coisa. A cachola tá vazia, tá virando oficina do diabo. Sendo que a espiritualidade tá ali dizendo, olha só, eu posso te dar uma taça, eu posso te dar uma água fresca, vem cá. Mas ela não quer. Ou seja, ela sabe o que tem que fazer, ela conhece esse obstáculo. E aí você começa falando assim, oi, fulana de tal. Olha, que aparece 10 de copas é uma carta de união familiar. Não é uma carta que elucida traição, sabe? Mas nos obstáculos eu vejo que há essa questão do ócio, né? A espera para que aconteça e que, na verdade, eu diria dessa forma, nós não estamos mais na década de 20. Mulheres também podem ter atitude. E isso tem que ser lá no privado, né? Porque essa pessoa, ela tá preocupada, é uma questão sexual, ela precisa de segurança. Então você fala assim, você pode chegar no boy, você pode sugerir uma noite diferente, já só com essas 2 cartas, ainda falta 8 cartas para abrir. E eu já tô falando isso pra consulente. E a consulente tá assim, não, é verdade, é verdade. Por quê? Porque o oráculo também é uma conversa. Se você abre a carta e fala assim, poxa, mas aqui tá aparecendo 10 de copas. Aí a pessoa fala, mas isso aí não faz sentido não, porque a gente... Nossa, ele nem vem mais em casa, sabe? Aí você já desconfia. Mas se a pessoa vai confirmando, você vai falando. E aí você vai vendo até onde vai. Mas nunca só pelo que você sente em dizer. Você tem que pegar o que está na carta. Então, peraí, ainda. Parece que você está ignorando algumas responsabilidades afetivas dentro dessa relação. Vamos ver aqui como que você está, fulana de tal, frente a toda essa questão. Cavaleiro de paus. Como que ela tá? Fugaz. Fogo. Tá no cio. Tá querendo, mas não sabe como que chega. Basicamente é isso. Esse jogo aqui se tornou sexual tudo agora. Totalmente sexual. Sem então, motivação. Exato. Então, tipo assim, ela não tá seguindo o instinto de ir lá e pegar o que ela merece, e aí você começa a dar pertencimento pra pessoa. Porque olha aqui, o que o Cavaleiro de Paus também quer dizer? É o fogo. É tipo, você também tem que ter coragem, sabe? Aí você começa a levantar a moral da pessoa. Porque também tem a parte negativa, tem a parte de vamos analisar aqui, cadê esse estímulo, sabe? O Cavaleiro de Paus, ele busca um propósito também às vezes, cadê? Parece que não tem. Só que você vai falar isso? Não, você vai levantar a moral da pessoa. Olha, parece que você tá se sentindo assim como um touro que quer seguir, mas está contida, sabe? Por que você se contém? Dê informações, sabe? É uma conversa. Isso não dá para fazer em live. Por que você se contém?
Por que que você não arrisca? Ele não é seu marido, sabe? Tudo isso está fazendo você ter uma ideia errada desse distanciamento dele. Vocês estão se construindo um casal que está acostumado com isso, está acostumado a ficar esperando um do outro. Um Tá, casal sem intimidade, né? total plástico já, né, no caso aqui. E isso com 3 cartinhas. Mas aí a gente quer ver como que tá o passado dessa relação. Porque você viu que claramente não há traição, joga a traição fora. O jogo tá contando uma outra coisa agora. O jogo é trazer a pessoa pra realidade. Olha, não saiu traição, saiu família feliz. Então, pera ainda se a pessoa confirma que tem filho, porque o 10 de copas com uma pessoa perguntando isso, que já aconteceu comigo, tá? Isso é muito real, isso é muito recorrente, eu fico muito triste das pessoas chegarem a um ponto de desconfiar do amor a ponto de pensar que tá traindo, e muitas vezes não está. Muitas vezes é ansiedade mesmo, falta de acreditar, falta de se sentir sexy, falta de se sentir gostosa, sabe? Falta de entender esse corpo, gostar desse corpo, amar o próprio corpo, sabe? Na maioria das vezes é isso. Porque não é muito fácil, Osana, a gente falar, não é. Pronto, não é traição, pode ir embora. E ganhar e ganhar o quê? Uma coroazinha, sei lá, enfim. E aí, passa. Na live é isso, né? Mas na live é isso, né? Sim. Só que aí não dá pra. Só que eu não consigo fazer um jogo desse na live. Não, mas na live a gente não consegue. Entregar esse tanto de informação. Não dá. Porque quando eu faço esse jogo, esse é o jogo de meia hora, geralmente. Quando não é o Templo de Afrodite, que eu também vou falar. Mas enfim, vou dar uma aceleradinha para não ocupar muito vocês. Eveline, tá tudo certinho? Tá entendendo? Carla também, tá tudo certinho? Carla, se você quiser voltar pra janelinha, é só você me falar, tá? A gente vê passado 5 de ouros. O que é o 5 de ouros? É a porta fechada. É literalmente aquela pessoa que passou por maus bocados. Que bom. Sim, tá entendendo? Perfeito. Arrasou. 5 de ouros é aquela pessoa que passa por maus bocados, ela tá procurando alguém pra dar uma mão. Sabe? Muito claro. E tô acertando. Que ótimo. Precisa sabe, te dar uma mão, ela precisa de um auxílio, mas nenhum templo abre. É esfriamento. É uma coisa, tipo assim, já esfriou. Não é o esfriamento, aliás, já esfriou. Já tá frio. Já tá carcomido. Esse passado aqui, aí você olha, nossa, o passado da sua relação tá difícil, hein? Não é uma coisa, não é uma dúvida, ele me trai, não é uma dúvida que eu tive na semana passada. É uma coisa que está sendo construída há 20 anos. Aí você já sabe que essa pessoa é casada há muito tempo, sabe? Por essa informação, 5 é o caos. E eles todas as vezes passam por cima e não resolve. E aí você já sabe que essa relação tá plástica. É igual a gente ia falar, tá plástico. Não resolve, não abre a porta. Ninguém cede. Ninguém desce do ego, sabe? Ninguém quer ajudar o outro. Então fica meio difícil, é um passado meio complicado. Aí pega fatores ocultos. 4 de paus. Fatores ocultos, 4 de paus. 4 de paus é o quê? É festa. São festas, são aniversários, noivados, breves comemorações, não é isso? Então, aponta os segredos, né? O que não está sendo visto. Então, o que falta? Tá faltando festa? Tá faltando aniversário para eles? Não, tá faltando comemorar as pequenas coisas da vida. Aí já entra numa coisa mais bonita. Vocês lembram de eu falar que aqui é onde a gente começa a dar o pertencimento para a pessoa, onde a gente começa a entregar paz para a pessoa? É aqui. Então, tipo assim, o que vocês precisam ter? Nossa, já tem 25 anos, vocês já fizeram as bodas de não sei o que lá? Vocês já renovaram os votos de casamento? Sabe? Isso aqui é isso, 4. Nossa, é uma pergunta hipotética, mas olha que lindo o jogo também, sabe? Lido da forma correta. Com tempo, sem precisar correr. E aí você fala, olha, fatores ocultos, falta isso. Vocês têm? Se você não tem certeza, se a intuição não tá forte para te dizer se é excesso ou se é falta, você pergunta, vocês têm? Obrigado, Ana Paula, bem-vinda. Vocês têm essas festas? Vocês comemoram isso? Não comemoramos. Então é a necessidade disso, é o que tá oculto, é o que não acontece, sabe? Tá bem fácil esse jogo. E aí vem o futuro. Qual que é o futuro? Já não é mais traição. Não tem traição. Futuro.
Relação duradoura. Cavaleiro de Ouros. É uma relação duradoura. Ele te ajudou, ele carregou você nos piores momentos. Você também carregou ele nos piores momentos. Essa relação hoje é um peso. Mas o futuro dela é vocês saber carregar esse peso juntos. É o futuro, é o que vai acontecer. Vocês não vão terminar, essa coisa não é, sabe? É coisa da sua cabeça. Mas você não vai falar só isso, você vai ter que dar toda a interpretação, né? Pra não chamar a pessoa de louca também, né? E aí, você quer... Pode perguntar como é que é? Não é nada não, né? Então... Ah, o quê? Quer perguntar? Não, é que só tô dando risada também, Ah, porque o jogo tá saindo tão certinho. É muito alinhado esse jogo, né? pois é. Eu iria falar, ele te ama. Então, aqui não tem um eu te amo. Aqui realmente tem uma situação, uma relação que tá plástica, que precisa de esquentar, que precisa de trazer o sex appeal de volta, sabe? Se fosse Mas, mas Oi. nesse jogo aqui nunca teve sexo appeal, né? Existe uma Não, família, não, nunca, nunca, nunca nunca, nunca, teve. nunca. Por isso que é Existe uma 5 de... família, um cuidado, não tem, mas não tem sexo appeal, não tem, não Sim, existe. talvez uma obrigação, né? Talvez a relação ela se construiu às vezes numa obrigação de ser construída, sabe? Ele te ama pra ser maluca. Mano, a gente tem que tomar muito cuidado em confirmar esses sentimentos profundos, mas se fosse isso na hora que a sua intuição dissesse, eu não te julgo falar. Por quê? Porque talvez isso acenderia o fogo dela. Não sei, entendeu? Cada consulta é uma consulta. Muito particular isso. Por isso que você vai ter que ter muita intimidade para a pessoa para você chegar a ler tudo isso. Essa leitura ela não se dá de forma monóloga, né? Tem que ter o diálogo, entendeu? Então vai ser um papo. E aí você pega ali e vê o consulente, número 7, né? A posição número 7, que sai o eremita. Então a consulente tá se sentindo como? Ela tá como? Ela tá vivendo como? Sozinha, com certeza sozinha. Ela tá seguindo tudo sozinha. Ela deve se sentir sozinha no trabalho, se trabalha. Ela deve se sentir sozinha em casa, no que ela sente. Ela deve estar se sentindo muito sozinha. E aí é a parte onde que eu gosto de ver do final pro início. Porque aqui, se eu soubesse disso, que ela tem um sentimento primordial, é um arcano maior, gente. É questão de base. Ela, na base dela, ela se sente sozinha. É uma pessoa que olha pro mundo e fala assim, porra, a minha solitude aqui, ó, eu comigo mesma, parece que nem meu marido me entende. É esse o sentimento que ela tem, mano. E esqueceu de si mesma e do casal em si. São sentimentos assim, sabe? O que você diria aqui? O que você acha dessa consulente? Ah, acho que ela não tem o sex appeal, né? Porque ela se gosta da solitude. E além disso, ela fica buscando coisas onde não existe, tentando sempre culpar o outro por coisas que é dela mesma. Além de estar englobada em um passado, talvez, de solidão mesmo, de ter passado por crenças de não pertencer, de não se sentir merecedora. Então ela traz essa essência aí Caramba, negativa caramba. sobre ela. Eu gostei disso que você falou por último aí. Que eu acho que na hora que você falou, eu olhei pro 5 de ouros, né? Essa sofreguidão que ela traz na alma, essa pessoa hipotética, tá? Quem tá vendo aí. Então sigamos bem, caminhoneiro. Ah, e essa carta aqui, a posição da consulente, do consulente, aponta traços marcantes também. Então, isso é um traço de personalidade dela, tá? Então, a gente pode verificar em que talvez ela tenha cultivado uma relação em que ela, durante muito tempo, ela foi conquistando o espaço dela, foi se afastando da rotina dualista, porque vocês sabem que romance acaba assim, na hora que você para de ter rotina com o seu parceiro, entendeu? Então, talvez... Ok, Eveline, já volto, tá bom.
Então, Gostei disso, a rotina dualista. é a rotina que tem que ter as duas pessoas ali. Se acaba isso, acabou. Então, aqui tá falando de um traço marcante dela. Então, ela sempre preferiu ali o quê? A solitude. Ela sempre preferiu fazer o dela sozinho. É uma pessoa de muita força? É. Mas esse tipo de atitude pode estar atrapalhando ela, e com certeza, né? Tá atrapalhando ela. Porque ela tá aparecendo no jogo, né? Então, essa própria solitude que ela conquistou dá essa coisa dela ficar pega, dela ficar tentando encontrar motivo onde não tem, né? Os fatores externos, o entorno da situação, rainha de espadas. E a rainha de espadas, ela é uma rainha, ela é uma carta, ela é um arquétipo que geralmente representa a consulente, né? Corte, a gente viu, né? Geralmente vai representar a consulente se aparece. Então, nos fatores internos, o que é o interno, aparece uma carta do o que é os fatores externos, o entorno, aparece uma carta do interno. E aí você fala assim, uai, não tem fatores externos. Porque se tivesse, estaria aqui. Se tivesse traição mesmo, estaria aqui. Se tivesse escondido, sabe, aí apareceria aqui. Mas não tem como. Tá só ela, muito provavelmente, afastando cada vez mais o marido com palavras cortantes, com cobrança, com o pragmatismo da rainha, a força, a lógica, a frieza. Porque se for para trazer o externo, a gente tem que trazer a parte mais negativa, o que ela está cultivando e que está afetando negativamente. Mas é uma carta do interno, é uma carta que define ela. Ela gosta de ser solitária, sozinha, conquistar as coisas dela sozinha. Ok, isso gerou uma rotina X dentro dessa relação. Mas agora ela quer cobrar também um imediatismo que a rainha de espadas tem. E esse imediatismo não cabe aqui. É uma questão externa. Eu traria dessa forma. Corrobora, não corrobora, traria diferente, como é que você falaria? Só tá a Eveline aqui, a Carla tá ali nos comentários. Eu acredito que a frieza dela mesmo afasta ela do cônjuge, do relacionamento até com as outras pessoas. E o que prende mesmo é a questão da família, essa impressão, assim. Show, eu gostei mais da sua. Às vezes eu sou muito prolixo. O caminho de destino, né, que é a sugestão de caminho para o sucesso, o que tem que fazer? As de espadas é a semente do mental, é a semente do novo, é a semente, é a potência do início. Então, o que você diria? Vamos começar com você. Eu gostei da sua. Eu, Uhum, Rosana? uhum. Só tá nós dois conversando, a Carla tá nos comentários, ela disse que tá respondendo em silêncio. E tá acertando. Assim, bom, acredito que como a carta o As de espada fala de um início, de uma transformação, de uma mudança de mentalidade, mudança de comportamento, de atitudes, ações. É como diz a carta lá de cima do topo, é partir para ação, ter coragem, realmente tirar, pôr a sexualidade para fora. Talvez é uma pessoa muito presa nessa área, né, da sexualidade, sensualidade. Tem gente que acha que é pecado. É, Ai, e que não não pode ser é. sensual. Aí não é, não pode usar o corpo, né, para se expressar, para. Então, acabou sendo uma pessoa até pudicas, eu diria, com relação a um relacionamento, como você falou aqui, a questão da rotina da dualidade, né? Ela entendeu isso como uma necessidade da sociedade. Então, você precisa casar e ter filhos, mas o autoconhecimento dela não importa. Então, aí ela fica buscando artifícios para culpar o marido da Sim. traição, de uma traição que não existe ainda, né? Que a Sim, gente ainda não terminou. não existe ainda. Mas é isso, o As de Espadas é superar tudo isso, é jogar tudo isso fora também, né? Porque é um As, é um novo, então tem que ser novo, completo. Eu adorei, adorei. Vamos ver então o desfecho, a resposta, né? O encaminhamento dessa questão. As de Copas. Ai, gente, lindo, lindo. Eu adorei esse As de Copas no final. Porque é a potência do amor, é a potência do romance. Então, tipo assim, tá transbordando isso nessa relação ainda. Aqui, Eveline não tá aqui, mas aqui eu diria que ele ama ela. E que ela ama ele.
que você diria? Eles ainda não descobriram a potência do amor deles, né? Não descobriram, não descobriram. Não descobriram ainda. Eles têm que começar algo completar. Nossa, isso aqui ia foder com a cabeça da consulente, né? Porque como que fala isso? Olha, começa de novo. A sua relação começou toda errada, mas basicamente é isso. Começa de novo, sabe? Eu indicaria uma renovação de votos. De Ah, isso é verdade. legal, seria legal. Renove os Uma boa. votos, casem de novo. Casem de verdade agora. Agora vocês vão prestar atenção na promessa. Porque renovação de votos é isso. Depois de 10 anos, 15 anos, a pessoa agora entendeu o que é eu vou te amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ele começa a entender o peso disso, sabe? Nossa, e aí renovar os votos, a pessoa ela fala com um outro peso. Porque para renovar a voto eu tenho que ter certeza. Não, eu tô renovando, agora vai. Entendeu? Renovar a terceira vez eu já acho demais, sabe? Mas nesse caso aqui, transborda, sabe? É um transbordo. E o As de Copas também é uma carta que fala da espiritualidade transcendendo de positividade. Nanda, obrigado pela rosinha. A espiritualidade, que é essa representação dessa pombinha branca aqui, né, mergulhando nessa taça. Ou seja, essa relação é abençoada pela espiritualidade. Se fosse uma pessoa cristã, que tem muita gente cristã que consulta para ter certeza do sentimento na relação, caramba, eu falaria assim, Deus tá do lado de vocês, gente, sabe? A deusa tá aí abençoando isso. A espiritualidade tá querendo paz, tá querendo harmonia, tá querendo que vocês entendam o transbordar de sentimento, e esse é o caminho de destino de vocês. Vocês vão conseguir chegar até isso, mas somente se você também se soltar, porque, nossa, o jogo ficou muito condizente com uma pessoa que realmente nunca explorou o lado, né, sexual, o lado de transformar o corpo numa ferramenta, né, que pode ser utilizada da forma que quiser. Ainda mais com o marido, né? Às vezes tem vergonha, enfim. São situações e situações. Bom, eu vou querer fazer uma outra aula, igual eu fiz na semana passada, que eu faltei, né? Na quarta-feira, por causa da audiência. Daí eu fiz quinta e sexta, de novo, porque dá pra fazer outra pergunta, e aí na sexta faz outra pergunta, aí a gente analisa perguntas. Esse jogo é muito mais complexo, é muito mais demorado, só que amanhã eu vou fazer outra aula, então. Vai ter mais aulas, tá? De tiragens, porque tá tendo participação, eu acho legal. Então amanhã e sexta-feira talvez, mas amanhã com certeza, vamos fazer uma outra. Daí a gente vai passar tanto o método normal, o método simplificado, porque esse a gente só passou o método... Ô, Camila, perdeu, chegou no finalzinho. A gente passou o método do Celta 10 cartas hoje, não fizemos o exemplo com o método simplificado de 5 cartas. Então amanhã eu vou começar com o método de 5 cartas. Estejam presentes quem quiser, tá, Camila? Amanhã vai ter de novo. Você silenciou a faculdade. Eu acho que eu consigo. Amanhã é feriado, né? Amanhã é. Amanhã eu creio que eu consigo. Não, Vai mano. ser às 21, né? Ou mais Não, vai ser às 21. Eu consigo só às 21 mesmo. Hoje eu ainda tenho... Nossa, eu ainda tenho que trabalhar. Hoje foi corridaço. Mas amanhã eu vou estar mais de buenas. Aí, quem não conseguiu participar hoje, subir em janela. Amanhã chega. 9 horas. Eu vou entrar igual hoje, 5 minutinhos mais cedo. 9 horas a gente começa, 9 horas em ponto. Porque é muita coisa, é um método complexo. Aí amanhã eu repito o que é o método, trago mais informações, porque é isso, é uma conversa, vai de uma forma mais natural. Tá certo então, Camila? Arrasou. Então, Osana, muito obrigado, a janelinha arrasou, eu adorei pela participação, adorei que tu é pragmática, tu anota, tu pega nossa, e prova que tava prestando atenção, arrasou. Por isso que você é cirúrgica. Teve um dia que eu cheguei na sua live, que eu falei que eu te fiz uma tiragenzinha super rápida. Você lembra? A única tiragem que eu fiz com você. E eu falei assim, tu é cirúrgica. Aí você falou assim, o que é cirúrgica? O que é cirúrgica? Cirúrgica é pontual, mano. É tipo assim, é ir lá e costurar onde tem que costurar. É cirúrgica, entendeu? É bárbado. Agora Por causa disso, porque você
na hora que eu te perguntei uma coisa, eu só escutei o barulhinho da página virando e eu saí indo lá e falando, sabe? Isso é ser pragmática, é seguir o plano até o final. Parabéns. Eu não sei ainda, né, da Carla, mas olha, Carla e namorado da Carla, parabéns. Ô, namorado da Carla, você tá fazendo curso de graça, você tá sabendo disso, né? Depois eu vou estar aceitando um PEX, tá? Oi, Chiquia. Buenas deusa, obrigado pelo heart me, pelo popularity. Seja bem-vinda. Arrasou, Buenasera. Então, finalizando, gente, Camila, Eveline. A Eveline deu uma saidinha, ela vai voltar, eu já não vou estar mais aqui. Osana, se der certo, então, até amanhã, tá, deusa? Beijo, até amanhã. Amanhã eu entro na tua live. Vou Arrasou. fazer live agora. Boa, Beijo. boa live pra você, deusa. Deixa que eu te desço, senão flopa a live. Desconectar. Beijo. Tchau, tchau. Arrasou, arrasou. Vou desconectar isso daqui também. Beijo, Carla Sam. Ai, ai, adoro, adoro. O boy dela fica fazendo o curso de graça aqui com a gente. Tem que se tornar pelo menos um cartomante muito bom, viu? É o mínimo que você tem que fazer, ok? Então tá tudo certo. Ó, deixa eu despedir assim grandão, né? Que grandão fica mais bonito. Nada bobo, nada bobo. Ele tem ex do babado, que já tá acostumado. Ah, entendeu. Ele tem ex do babado. Entendeu, pode crer. E aí, boy, que tem ex do babado? Agora você vai ter uma atual do babado de novo. Camila Sam, mesmo atrasada, obrigado por ter chegado. Obrigado pelo carinho, viu, minha querida? Arrasou muito. Bota esse alarme que eu quero ver todo mundo aqui amanhã, viu? Quem tá mais aí, que tava vendo, não sei se tá aí, se não tá aí. Muito obrigado pelo carinho e tchau, tchau, gente. Durmam bem. Até mais. Ai, não, pera ainda. Deixa eu ver o negócio aqui. Ai, gente, eu acho que eu consigo, né, ficar. Eu tô no top 24. Será que até 1 hora da madrugada eu vou pro top 99, menos 99? Não, 99 não, né? Eu acho que consigo manter. Deus segura o meu fragmento. Amém. Tchau.